Então, pessoal, para a gente continuar o tópico, né, sobre essa questão do gerenciamento, para auxiliar, né, a empresa a ter um ciclo de vida extenso, né, para a gente meio que quebrar essa estatística aí de que os pequenos negócios que surgem no nosso país, eles duram no máximo ali 5 anos, né? Quando chegam aos 5 anos de idade, esses negócios entram em processo de falência, né? E aí a gente viu que uma das razões principais é a falta de gestão, né? O conhecimento inicial sobre gestão, de como fazer esse gerenciamento, o que de certa forma vai acarretar em uma boa vantagem competitiva. Se tu sabe gerenciar o teu negócio de forma efetiva, automaticamente tu também consegue adquirir uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, beleza? Então, para dar essa continuidade, né, para continuar esse tópico, né, esse assunto que a gente falou, o primeiro passo, depois que a gente abre um negócio, assim, o aconselhável é que antes do negócio funcionar, a gente já tenha esses 3 elementos definidos, né? Porém, no entanto, todavia, como a gente vem falando no início das aulas, no início dos estudos, muitas vezes o empreendimento ele surge de uma necessidade repentina, né? Onde a pessoa perde o emprego e aí tem que abrir o próprio negócio para conseguir financiar ali as necessidades básicas dela, ou por outro e qualquer motivo. Mas a gente verificou que o principal é esse, né? Então, o que acontece? O ideal seria, antes do negócio iniciar, a gente definir esses 3 elementos, né? A missão, a visão e os valores. Porém, como todo negócio, ele inicia de forma inesperada, né? Com essa necessidade meio que desesperada do empreendedor de garantir uma renda ou de ter outra fonte de recurso, né? Ou então para substituir um trabalho que antes ele tinha. Então, muitas vezes os negócios eles começam sem antes ter definido esses 3 elementos aqui que vão nortear, né? Vão dar um norte de como essa empresa vai funcionar. Então, o que acontece? Definir a função da empresa, a missão, a visão e os valores. O que é missão? O que a apresentação diz para a gente? A missão é a razão de existir da sua empresa. Define o que você faz, para quem você faz e qual o impacto deseja gerar no presente. Deve ser clara, inspiradora e servir como uma bússola para todas as decisões do negócio. Então, quando a gente fala em missão, missão é quando algo funciona em prol de um objetivo. Vamos ver o filme Missão Impossível, digamos assim. O protagonista do filme precisa chegar a um objetivo específico, em que o filme diz que a missão ela é difícil, então por isso que ela é a missão impossível. Ou seja, quando você vai associar a palavra missão, lembra do filme. Missão é conseguir chegar em um objetivo, uma razão para com que você esteja funcionando, para com que você esteja trabalhando, algo que você esteja sempre buscando. No contexto da empresa, a missão dela é a razão do funcionamento. Para que um restaurante existe? Por que um restaurante existe? É para oferecer pratos diversificados a uma qualidade tecnicamente considerável e que caiba no bolso do consumidor. Aí a gente tem o objetivo do funcionamento, a razão pelo qual esse restaurante funciona, né? Prestar e vender produtos de qualidade a um preço acessível, beleza? Quando a gente fala no para quem, é a definição do público. A missão do restaurante é oferecer um produto de qualidade a um preço acessível para crianças, para adultos, para idosos, ou seja, para o público em geral, por exemplo, pode ser. Então, o que acontece? Essa questão da clareza, ser clara e objetiva, ela vai servir para com que a empresa funcione sempre com o foco em garantir o cumprimento da missão. É que nem lá no filme. A pessoa ela não vai fazer um processo ou uma atividade que deixe ela longe da missão. Pelo contrário, ela vai fazer as atividades e os processos que aproximem ela a chegar no objetivo, em garantir a chegada na missão, o cumprimento do objetivo, tá? Então a gente pensa o seguinte, se a nossa meta, vamos supor, da nossa loja aqui de departamento,
atender 150 clientes no dia. Essa é uma missão diária, né? Um objetivo diário. Quando eu falo na questão de elaborar e realizar as atividades que cheguem até a missão, que até o objetivo, eu digo que eu preciso fazer todas as etapas do processo que vai fazer com que eu chegue no objetivo que eu quero chegar. Se eu preciso atender 150 clientes no dia, então todo cliente que chegar na minha loja, eu tenho por obrigação atendê-lo de forma cordial, de forma correta, de forma efetiva. Eu nunca vou dizer o seguinte: ah não, estou inapto a atender esse determinado tipo de cliente. Essa ação que você está fazendo, teoricamente, vai te deixar um pouquinho longe da missão. Quando você deixa de atender um indivíduo, então, teoricamente, essa atividade de deixar de atender alguém está te distanciando da missão diária, beleza? Então, o tópico missão, para ficar bem claro e sucinto para todos nós, é a razão da existência da empresa. A empresa ela precisa trabalhar dia após dia com o objetivo de garantir o cumprimento de quê? Da missão, ok? O outro tópico é a visão. O que a apresentação diz sobre visão? A visão é o futuro da sua empresa. É onde a sua empresa quer chegar nos próximos 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, vamos supor. Uma visão bem definida motiva a equipe e orienta o planejamento estratégico de longo prazo. A missão subsidia o planejamento estratégico de curto prazo. São as atividades rotineiras que você precisa realizar para garantir o funcionamento do negócio. Já a visão é algo mais distante, é a longo prazo. Você, teoricamente, vai demorar um pouquinho mais para chegar lá no objetivo. Então, vamos supor que a gente é empresa de restaurante que funciona aqui em Primavera do Leste. A nossa visão é ter 5 unidades abertas no estado do Mato Grosso daqui a 3 anos, vamos supor. A gente precisa ter a unidade de Primavera do Leste, né? Ter uma unidade em Cuiabá, ter uma unidade em Sorriso, ter uma unidade em Sinop e ter uma unidade em Água Boa, por exemplo. A gente sabe onde a gente vai abrir as outras 5 unidades. O restaurante vai expandir daqui a 3 anos. Então, o que a minha empresa precisa fazer para conseguir atingir esse objetivo daqui a 3 anos? Obviamente que toda a operação vai iniciar onde a primeira unidade foi aberta, aqui em Primavera do Leste. A gente precisa estipular as metas de vendas, a gente precisa estipular as metas de custos, a gente precisa estipular a média de faturamento, quanto a minha empresa tem que ganhar no mês, ou no ano, ou no bimestre, no semestre, seja lá qual for o recorte temporal. Eu primeiro tenho que nortear os objetivos. Olha só o que eu estou definindo. Outra missão. Um objetivo para que eu consiga realizar e chegar na visão que eu tenho do meu negócio daqui a 3 anos, tá? Então, quando a gente fala de visão, automaticamente a gente associa a crescimento, onde a minha empresa quer chegar. O que é que eu quero me tornar daqui a um tempo, beleza? Depois temos os valores. O que é que a apresentação diz? Os princípios inegociáveis que guiam o comportamento e as decisões da empresa. Definem a cultura organizacional, influenciam a contratação de talentos e determinam como você se relaciona com os seus clientes e os seus parceiros. A mesma coisa de valores para uma organização é parecido, que sai igual aos valores para um indivíduo. É exatamente aquela doutrina que você segue, é o seu comportamento, a sua cultura, a forma de se relacionar com os indivíduos. Existem empresas que são adeptas às causas sociais e às causas ambientais, por exemplo. São as empresas que utilizam tecnologias renováveis, que se preocupam com o impacto do planeta. São empresas que dão, de certa forma, uma contribuição para a minimização de alguns problemas que acontecem na sociedade, como, por exemplo, projetos educacionais,
projetos esportivos, atuando principalmente como patrocinadores, por assim dizer. Então, essa missão, esse objetivo de adotar ações que vão diretamente beneficiar uma causa, seja social ou ambiental, que vai nortear o funcionamento dessa empresa, ele é tido como os valores, tá? É como a cultura organizacional daquele lugar, daquele ambiente empresarial. Esses 3 elementos, pessoal, eles formam a identidade corporativa e devem ser comunicados de forma consistente a toda a equipe, cliente e todo mundo que é interessado na minha empresa. Não sei se vocês já viram, né? Porque algumas organizações têm o hábito de deixar ali na entrada da empresa os quadros com a missão, a visão e os valores organizacionais. Isso é uma forma de mostrar qual que é o comprometimento da empresa para com os clientes, com os sócios e os fornecedores. Beleza? Aqui, meio que a gente recapitula aquilo que a gente falou lá na questão da elaboração do plano de negócio, né? Para que a empresa funcione de forma efetiva, eu tenho que saber o que vender e para quem vender, como a gente falou aqui na missão. Ó. O que você faz e para quem você faz. Vai de forma direta na identificação do público-alvo. Vocês lembram que lá a parte inicial do plano de negócio é identificar a persona? Para quem que você vai vender? Quem é o público que você vai se comunicar? Fazendo isso, você teoricamente consegue nortear melhor como você vai prestar um serviço ou vender determinado tipo de produto. Se eu vendo produto para o público infantil, eu vou ter uma comunicação. Se eu vendo um produto que é específico para o público adolescente, eu vou ter outra forma de me comunicar com esse cliente. Beleza? Então aqui, identificar o público-alvo e depois a proposta de valor. É identificar o que você vende e para quem você vai vender. O que você faz e para quem você faz. Beleza? Então o primeiro ponto é a pesquisa de mercado. São as análises que a gente tem que fazer verificando, né, alguns indicadores, alguns dados que existem na sociedade. Depois, criação de persona, que é identificar exatamente o perfil lá do indivíduo que você vai vender. Definição da proposta de valor, articular claramente qual é o problema que tu vai resolver, que necessidade você vai atender. Depois tem a validação e os ajustes, depois que tiver tudo estruturado. Essa parte aqui a gente falou de forma mais detalhada lá nas aulas de plano de negócio, tá? Na aula 01. Aula 1 de plano de negócio a gente fala um pouco melhor sobre isso. Depois tem a estrutura organizacional. A gente vai definir os papéis e a responsabilidade. Aqui é onde está um dos principais problemas para que essas empresas que passam aí surgindo, elas quebrem em pouco tempo. Por quê? Normalmente essas empresas elas têm uma característica familiar. Normalmente inicia-se no âmbito familiar. E aí o que acontece? Quando ela inicia com essa característica familiar, todos os indivíduos que estão envolvidos na atividade desse negócio, por assim dizer, eles têm o pensamento de dono. Isso não é ruim, isso é muito bom. Porém, tem um problema. Por quê? Pode ser que um membro da família tome uma decisão sem consultar os demais, e essa decisão pode ser que ela não seja a melhor para a empresa naquele momento, naquela situação. Então, como a família tem essa sensação de pertencimento, às vezes você consegue tomar decisões que, ao invés de beneficiar a empresa, vai trazer um pouquinho mais de problema. Então, essa questão de definir a estrutura organizacional da empresa é um passo muito importante, porque você vai decidir quem que tem o maior nível na hierarquia, né? Seja o proprietário, seja a questão da gerência, quem que é a equipe de execução, quem é que vai ficar no suporte administrativo. Isso vai auxiliar a empresa a funcionar de forma mais organizada, por assim dizer. Por quê? Quem toma as decisões mais importantes? Em muitos casos, é o proprietário da empresa, o cara que está em um nível mais alto, né? É o nosso gerente, é o nosso CEO, é o nosso diretor. Eles que são responsáveis, por tomar as decisões que têm um nível de complexidade maior. E isso não quer dizer que ele deva tomar a decisão sozinho, mas o processo decisório tem que partir desse indivíduo que possui a maior responsabilidade. Porque se outro elemento da empresa, pessoal, passar a tomar essas decisões, né,
sem que seja da sua competência, da sua alçada, por assim dizer, pode ser que aconteça alguns problemas. Então, esse organograma funcional, ele funciona da seguinte forma. Mesmo em pequenas empresas, é fundamental estabelecer uma estrutura clara que defina quem faz o quê. É exatamente definir qual que é a responsabilidade de cada um e evitar que o outro indivíduo venha tomar as decisões que correspondem à minha responsabilidade, que pertence à minha responsabilidade, beleza? Ao meu setor. Isso evita sobreposições, garante a transparência e a prestação de contas e facilita o crescimento organizado. Então, se em teoria você tem tudo definido, quem é o responsável por cada elemento e cada decisão dentro da empresa, se eu sei qual que é o seu papel e o meu papel, teoricamente esse negócio vai funcionar de uma forma mais harmônica. Se tem harmonia dentro da organização, teoricamente essa empresa possui um potencial de crescimento um pouco maior, beleza? Comece identificando as funções essenciais. Quem que vai cuidar das operações, das vendas, do financeiro, do marketing, dos recursos humanos, por exemplo. Uma pessoa, ela pode acumular múltiplas funções inicialmente, mas cada função deve ter um responsável definido. Dentro de uma empresa de grande porte, a gente tem o diretor financeiro, a gente tem o diretor de marketing, tem o diretor de RH, tem o diretor de vendas. É exatamente para quê, pessoal? Para que cada indivíduo cuide de uma parte crucial do negócio, beleza? Se um desses elementos pare de funcionar de forma efetiva, teoricamente, a empresa ela corre um risco de entrar em colapso. Tudo precisa funcionar de modo uniforme. E aí o que é que eu digo? Cara, mas como que eu vou ter um gerente para cada setor, sendo que o meu negócio está começando agora? Entenda bem, eu não estou dizendo para você começar o seu empreendimento com um gestor para cada tipo de departamento. Aqui a gente viu que um indivíduo ele consegue desempenhar inúmeras funções. E é assim que acontece quando a gente inicia um empreendimento. O cara que é dono da ideia, que identificou a oportunidade, que começou o negócio, inicialmente ele vai cuidar de tudo. Normalmente é ele que compra os insumos, é ele que presta o serviço, é ele que atende o cliente, é ele que faz a divulgação. Porém, quanto mais esse negócio for crescendo, é um pouquinho mais difícil a gente controlar esse negócio trabalhando sozinho. Então, quando ele começar a encorpar, você vai trazendo mais para perto de você alguns colaboradores e meio que vai delegando essa obrigação que era sua. Quando o negócio inicia, é normal que você inicie todo o processo fazendo tudo sozinho. Essa é a vida do empreendedor iniciante, né? Quando ele começa. Mas quando o negócio ele vai ficando um pouquinho mais amplo, você vai contratando indivíduos, você teoricamente é obrigado a terceirizar, a delegar algumas dessas informações. E aí essas atribuições. E é ao decorrer de que você vai delegando essas atribuições, você precisa ter uma estrutura definida para que a pessoa que você delegou a função X ou a função Y cuide somente da função X ou da função Y. Certo? As atribuições dessas duas funções vai ficar em responsabilidade desse indivíduo. E aí você precisa deixar isso bem claro para que não haja essa divergência, né, a respeito do que ele tem que decidir, de qual atividade ele tem que fazer. Ok? Documente as responsabilidades de cada cargo em descrições de funções claras. Isso facilita a delegação, o treinamento e a contratação futura de novos colaboradores. É deixar bem claro e específico quais são as atribuições de cada responsabilidade. O cara do setor financeiro, o que é que ele precisa fazer? Tomar conta do fluxo de caixa. Ele que vai controlar as entradas e as saídas de dinheiro. O setor financeiro é que vai fazer a busca pela captação de dinheiro para a gente ampliar o negócio. Ele vai verificar qual banco tem a menor taxa de juros, qual banco que me dá as melhores condições de pagamento,
qual vai ser o banco que tem o maior prazo para que a parcela fique pequena. Enfim, é deixar claro as atribuições e as atividades que cada função precisa exercer. Você tendo isso documentado, vai facilitar a orientação para novas contratações futuras, por assim dizer. Beleza, pessoal? Então, próxima aula a gente continua, tá bom? Um abraço para vocês e bons estudos.